turma, tudo bem? Eu vim aqui hoje para a gente poder falar um pouquinho sobre como que faz, como que elabora, desenvolve um projeto de paisagismo. Então a gente vai falar desde o inicinho, como que faz, desde o primeiro trato com o cliente até o desenvolvimento do projeto todo. E nessa primeira etapa a gente vai falar sobre a visita técnica na casa do cliente, né? No terreno onde vai ser implantado o jardim. Primeiramente o cliente entra em contato com você, né? Com o jardineiro, jardineira, paisagista, e aí ele te solicita um orçamento, mas para você dar esse orçamento, você tem que conhecer o espaço. Então é interessante que a gente faça uma visita na casa do cliente ou da cliente, né? E para poder entender melhor as demandas, né, as necessidades, conhecer a área. Então a primeira coisa que a gente faz depois que o cliente entra em contato com a gente é agendar essa visita técnica. Geralmente essa visita não é cobrada, depende muito de profissional para profissional. Tem gente que tem a necessidade de cobrar, principalmente se for em um endereço mais distante da sua casa, né? Se você tiver que se deslocar e ter um gasto, né, com combustível, com passagem. Então fica a seu critério, você cobrar ou não essa visita técnica. Geralmente eu não cobro, só quando é num local mais distante, em outra cidade. Então vamos lá. Em relação a essa primeira etapa, a gente tem que levar um caderninho para fazer todas as anotações. O que a gente tem que anotar quando a gente vai de primeira vez, né, na casa do cliente? A gente tem que entender que tipo de planta que ele gosta, que tipo de planta ele gostaria de ter no jardim dele, se ele quer um jardim mais clássico, mais tropical, com suculentas, ou se não um jardim produtivo, com plantas aromáticas, plantas comestíveis, misturados com plantas ornamentais. Então a gente tem que entender as demandas do cliente e fazer sempre as anotações. Enquanto o cliente vai falando, você vai passeando no terreno, vai anotando, sempre anotando. E nesse momento é muito delicado, porque a gente tem que ter cuidado para não dar as opiniões, as ideias nessa primeira visita, porque a gente chega no lugar e já começa a imaginar qual planta que ficaria legal ali. Só que a gente tem que segurar a boquinha para não adiantar as ideias, porque senão se você começar a falar, ali ia ficar bonito tal planta, tal espécie, se você já der todas as ideias, o cliente vai perceber tudo e acaba que ele pode nem te contratar depois. Então nessa visita é de suma importância que a gente entenda a posição do sol, o posicionamento, de onde que ele vem, para onde que ele vai, qual área que é sombra, qual área que é meia sombra, qual área que é sol pleno. Então lembrando, a gente descobre aonde o sol nasce e aonde o sol se põe com a mão direita. A nossa mão direita sempre vai estar para o nascer do sol. Então você pergunta para o cliente aonde que nasce o sol. Então bota a sua mão direita para o sol. Do outro lado é o oeste, ou seja, leste, oeste, e o sol nasce de leste e se põe em oeste. Então você sabe, se o sol nasce aqui, nessa parte do terreno vai bater o sol da manhã, que é um sol um pouco mais brando. Aqui no meio vai ser sempre a pino, sempre meio-dia. E aí daqui para cá vai ser o sol da tarde, que é o sol mais quente. Então a gente sabe que as plantas que pegarem esse sol tem que ser plantas de sol pleno, porque elas não vão aguentar um sol muito intenso. E aí a gente tem que analisar tudo que já existe no terreno. A gente tem que levantar quais plantas já tem, quais plantas ornamental ou plantas maiores, né, que façam sombreamento. Então a gente tem que fazer as anotações mais relevantes do jardim já existente, se é que ele existe, né? Se não tiver jardim nenhum, se o terreno tiver todo sem jardim ainda, você vai começar do zero. Mas quando tem plantas já no local, é interessante que a gente anote, faça até um desenho, um esboçozinho, um rascunho, que só você vai ver, não precisa preocupar, para você lembrar depois
quais são essas plantas. Se você não sabe o nome, tira uma foto e depois você procura saber que planta é aquela, se o cliente também não souber. E aí outra coisa importantíssima que a gente tem que ver no dia dessa primeira visita é entender o solo daquele lugar. Se é um solo mais arenoso, um solo mais argiloso ou um solo mais orgânico. Um solo arenoso é sempre aquele solo mais soltinho, né? Mais poroso. Um solo argiloso é aquele mais compactado, que segura muita umidade. E o solo orgânico é um solo rico em matéria orgânica, geralmente ele é mais pretinho, né? Então, a partir disso, a gente entende tanto as necessidades de correção do solo com adubos, quanto quais plantas combinam ali naquele local. Por exemplo, plantas suculentas que gostam de um substrato mais soltinho, mais poroso, se ela for plantada direto no solo argiloso, que segura muita umidade, corre até o risco de apodrecer essa planta quando chove muito ou se regar demais. Então a gente tem que fazer essas observações e sempre anotar também. E aí, aqui está um exemplo, né, de um desenho técnico. Então a gente desenha o terreno, o formato do terreno, no nosso caderninho mesmo. E aí é legal levar uma trena também para a gente medir alguns canteiros, algumas áreas, para ter noção da proporção, né, que aquele terreno, que aquele jardim tem, para você saber depois quais plantas que você vai poder colocar de acordo com o tamanho, quais e quantas, né? Então a gente faz os registros fotográficos do terreno. A gente registra tudo que a gente considera importante. A gente vai tirar a foto dos canteiros, das plantas que já existem, enfim, da casa, né? Uma visão mais ampla assim também, para a gente poder, na hora de elaborar o projeto, a gente lembrar como que o terreno é. E aí, depois dessa visita técnica, a gente combina com o cliente que daí a alguns dias a gente vai entregar para ele uma proposta de orçamento. Nessa proposta de orçamento vai estar explicando direitinho todas as etapas, como esse processo vai ser feito, quais os valores. E aí eu coloquei aqui essa imagem, eu sei que não está dando para vocês lerem, mas a gente vai entregar um documento, um arquivo para o cliente. Eu vou mandar para vocês depois um exemplo do que eu costumo entregar. Então vocês vão ter ele de base para ajustar da forma que vocês acharem melhor. E aí o cliente aceitando a sua proposta de serviço, vocês vão combinar as próximas etapas para começar o desenvolvimento do projeto, tá bom? Então é isso, gente. No próximo vídeo a gente vai continuar falando sobre as etapas do desenvolvimento do projeto. Até logo!